A minha história, ela começou exatamente aqui, no quilômetro 14, zona rural do município de Coroatá. Nós chegamos aqui no ano de 1986. Primeiro veio o meu pai, o Antônio do 14, e o meu irmão Bosco. Sou bastante conhecido da cidade. Meu pai foi gerente de uma empresa aqui neste local, conhecida como Agrojaísa, agropecuária Jataí industrial. Aqui havia uma criação de porcos, tudo foi se montando aos poucos. Naquele momento que nós chegamos aqui, lembro muito bem, naquela casa humilde, foi a casa que eu morei. E aqui, para que vocês tenham uma ideia, meu pai fazia compra de babaçu, era bastante movimentado. A partir das 8 horas da manhã, chegavam aqui exatamente as conhecidas quebradeiras de coco. Mulheres humildes, simples, pessoas que vinham aqui buscar o seu pão de cada dia, porque naquela época o babaçu era uma das maiores produções aqui no estado do Maranhão. Meu pai sempre nos orientou: meu filho, trabalhe para que você possa ser alguém na vida. Por incrível que pareça, no momento em que elas entregavam o babaçu no comércio, que elas vendiam ao meu pai, eu vinha sentar aqui na pista com elas e começava a conversar. Na maioria das vezes, eu colocava um tamborete e começava a discursar como se eu fosse um político. A partir dali eu conheci realmente a realidade, o dia a dia, o que é o sofrimento dessas pessoas. Aqui eu arranquei pedra, trabalhava muito, mas era sempre orientado pela minha família. Não só eu, como todos os meus irmãos. Eu conheço o Marcílio quando ele morava no 14 com o pai dele, a mãe dele e os irmãos dele. E nós ia quebrar coco lá no 14. Aí ele dizia assim: olha, um dia eu ainda vou ser um político para botar um carro para carregar vocês. Graças a Deus, ele é uma ótima pessoa, Marcílio, pai dele que Deus já chamou, e gosto muito dos irmãos dele. Nossa família toda conhece ele é gente boa demais. Era magrinho, só tinha cabeça, mas era danado demais ele. Sempre pensou de ser político e sempre pensou de ajudar as pessoas. Que tu era no interior, nós ia trabalhar para São Antônio, aí veio João Bosco, pro São Antônio, depois foi vocês, tu, a outra menina. Aí nós chegava, tu era na calçada, com pé de comer, nós sentávamos na calçada, nós chegamos, tá tendo negócio lá. Agora ficou o Marcílio, foi o que pra vila. Nós do 14 conhecia tudo lá, no tempo que chegou do Ceará. Filho de família pobre, mas sempre procurei estudar. Eu e minha irmã Márcia, nós víamos para a escola de carona, de caminhão, esperava qualquer carro para poder chegar até a cidade, porque nós não tínhamos condição de pagar o transporte. Nessa época não tinha transporte escolar. Para podermos chegar até a cidade, para assistirmos aula, nós tínhamos que pegar carona. A minha primeira escola que eu estudei foi exatamente esta. Na época, Colégio Leda Tágera, hoje conhecido como Centro de Ensino Médio Luiz Montenegro Tavares. O meu maior sonho um dia era trabalhar em uma emissora de rádio. Por incrível que pareça, eu tinha a maior vontade de ser um comunicador. Eu me lembro muito bem que eu colocava um cabo de vassoura, uma meia cheia de pano, como se fosse um microfone, e ficava na frente do espelho, achando na época que eu era um locutor. E eu sempre dizia à minha família: um dia eu vou chegar a trabalhar em uma emissora de rádio. Foi o que aconteceu. Aqui, onde hoje é o Hotel Atlântico, funcionava a Rádio Rio Jordão AM. Foi a primeira emissora de rádio que chegou em Coroatá. O meu programa era A Noite é Nossa. O programa funcionava de 10 à meia-noite. Bastante puxado, mas eu ali estava realizando meu sonho. Ou seja, estar em um estúdio de rádio, levando uma voz, um programa a toda a nossa
comunidade. A minha porta de entrada na política, ela praticamente iniciou aqui, no programa Canal Aberto de televisão. O programa, ele sempre teve a minha cara. Fiz sempre o trabalho jornalístico, mas também eu fiz um quadro social muito importante. Quadro esse em que uma vez por mês eu procurava, dentro do meu programa, com a ajuda do povo, ajudar as pessoas. Pessoas que chegavam chorando e voltavam sorrindo. Outras em estado de desespero, com parentes fora do estado que não poderiam vir para Coroatá, até mesmo por ter ido a óbito e a família muito pobre. Quando chegava ao meu programa, encontrava uma saída. Foi a partir daí que algumas pessoas começaram a dizer: Marcílio, você vai se tornar um grande político em Coroatá. Em 2016, fui conduzido à Câmara Municipal de Coroatá. Tive 1.214 votos. O 5º vereador mais votado. Aqui nesta Casa Legislativa tenho várias indicações, como asfaltamento, empissarramento de ruas, poços artesianos, enfim, são várias indicações que beneficiaram o nosso povo. Esse trabalho, ele não pode parar. Nós precisamos continuar fazendo muito mais por você.